A paz do Senhor Jesus, estamos mais uma vez aqui juntos num devocional, orando a palavra, aprendendo a palavra de Deus. E maior alegria do nosso coração não é a minha presença ou a presença somente de vocês, mas a principal é a presença do Senhor, e ao qual me convidou e te convidou para, como povo do Senhor, estarmos fortalecidos da armadura de Deus para poder vencer. Em nome de Jesus, estar preparados como noiva de Cristo, que na hora que o noivo vier nos buscar, estarmos preparados para esse momento tão especial. Amém? Vamos orar? Pai querido e Pai amado, diante do Senhor, nós queremos glorificar a Ti mais uma vez, Senhor. Como é bom saber, meu Deus, meu Pai, que o mais importante aqui, Pai, é a Sua presença, Pai. O mais importante aqui é saber que o Senhor está aqui. E que, Senhor Deus, nós paramos, Senhor Deus, para buscar primeiro o reino de Deus. E, Senhor Deus, para buscar a sabedoria, mais do que o ouro, mais do que a prata e mais do que o rubi. Porque, Senhor Deus, nada, Senhor Deus, como Salomão diz, tudo é vaidade, Pai. Mas a Sua presença, a sabedoria divina, ela vale, Senhor Deus, por tudo, Pai. Porque estar na Tua presença, Senhor Deus, é um momento de alegria. Porque a Tua palavra diz que a Tua presença há plenitude de alegria. E quando buscamos ao Senhor, meu Deus, meu Pai, temos a liberdade de andar neste mundo sabendo que o Senhor está ao nosso lado, sabendo que não vamos errar. E mesmo que errarmos, Senhor Deus, o Senhor, com o Teu Espírito Santo, vai soprar aos nossos ouvidos, nos redirecionar a um caminho certo. Nós vamos ter a certeza de que o Senhor vai estar conosco, porque a Tua palavra diz que o Senhor vai estar conosco até as consumações dos séculos, Pai, e todos os dias da nossa vida. Porque a Tua palavra diz, Senhor Deus, que do Seu trono, lá do Seu trono, o Senhor nos vê, Pai. E quando clamamos ao Senhor, o Senhor nos responde. Senhor Deus, e o Senhor quer essa intimidade, essa conversa que nós podemos ter contigo, Pai. Porque, Senhor Deus, tudo está preparado para nós. Porque nós somos Seus filhos, Pai. E nós recebemos, Senhor Deus, a herança que vem do Senhor com o Pai. Mas, Senhor Deus, o Senhor requer de nós que reconheçamos quem Tu és, quem nós somos e aquilo que o Senhor já fez por nós. Porque o Senhor já demonstrou o maior amor, que é se entregando na cruz por nós para nos salvar, Pai. E ainda, o Senhor está preparando um céu, um lugar, onde o Senhor Deus vai ser a morada celestial, vai ser eternamente. E o Senhor vai vir nos buscar, Pai. E enquanto estamos aqui, o Senhor é tão bondoso que o Senhor deixou o Espírito Santo para, Senhor, não nos perdesse neste mundo, mas que pudéssemos conseguir, Senhor Deus, a andar nessa terra, preparados, Senhor Deus, pelo Teu Espírito Santo, arrancando, tirando tudo aquilo que não provém do Senhor, tudo aquilo que, Senhor, que Satanás tentou colocar em nossa vida. O Senhor está reprogramando, renovando a nossa mente, para que possamos ser cada vez parecidos com o Senhor. E como a palavra de Deus diz, ser santos como Tu és, Pai. Ó Senhor Deus, e isso é maravilhoso. E nós engrandecemos o nome do Senhor e Te agradecemos, Pai. Senhor Deus, eu peço agora, Pai, por cada pessoa que está no seu lar agora, Pai, que precisa de um renovo, de uma força nova, Pai. Ó Senhor Deus, precisa, Senhor Deus, de uma mentalidade nova, Pai. Senhor Deus, traz, Senhor Deus, à memória aquilo que dá esperança. Ajude ela, Senhor Deus, a avançar com fé. Senhor Deus, quanto de nós estamos sobrecarregados, Pai. Mas a Tua palavra diz, Senhor Deus, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados,
porque eu os aliviarei. Lança sobre mim a ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. E nós estamos aqui, Senhor, lançando sobre o Senhor, ó Pai querido, e crendo que o Senhor vai nos trazer a paz que excede todo entendimento, guardando o nosso coração, a nossa alma e a nossa mente no nome de Jesus. Nós estamos aqui com o coração aberto, Pai. Não deixe que nada venha se perder, que nós possamos, Senhor Deus, absorver tudo aquilo que o Senhor quer falar no dia de hoje. Não deixe que nada venha nos distrair, que os céus estejam abertos e que o espírito maligno que rege este lugar, ou rege os lugares onde as pessoas estão ouvindo, seja repreendido pelo poder que é no nome de Jesus. Que toda confusão mental, que tudo aquilo que Satanás impede dessa pessoa absorver aquilo que vem do Senhor, seja repreendida agora pelo poder que é no nome de Jesus. E essa pessoa receba, pelo poder que é no nome de Jesus, esse maná do céu, essa sabedoria divina que vem do Senhor. Então, Espírito Santo, tenha total liberdade para falar da forma que o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser aos nossos corações. Em nome de Jesus te agradecemos e te pedimos. Amém. Amém? Então vamos lá, gente. Que momento maravilhoso de falarmos com o nosso Deus. Se você não tem essa intimidade ainda, se você fala pouco, se você não fala nada, experimente cada dia. Porque a nossa vida é gradativamente, gente. Não é de uma hora para outra. É relacionamento. Como eu falei no outro dia, eu vou falar de novo. Você imagina você conversar, conhece alguém. Você não tem assunto com ela de início. Mas conforme você vai conversando, você vai colocando todos os assuntos, você vai tendo intimidade com a pessoa, você vai adquirindo confiança. E daqui a pouco você está contando um monte de coisas, falando os seus segredos para aquela pessoa, né? Confiando nela mesmo. E assim é o nosso Deus. Conforme nós vamos tendo essa intimidade, esse relacionamento dia após dia, a gente vai conseguindo ter uma profundidade, certo? Então é assim a nossa vida. Então tem essa experiência em nome de Jesus. Então vamos lá. Nós estamos no livro de Provérbios, no capítulo 21, versículo 5, que diz assim: os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas o de todo apressado, tão somente à pobreza. Gente, em primeiro lugar, tudo que a gente precisa planejar, né? O que significa a palavra planejar? É um processo de definir objetivos, traçar um roteiro sistemático para você alcançar. Eu sei que é difícil, eu tenho lutado por isso, eu tenho pedido ao Senhor discernimento, sabedoria, diligência para me ajudar, porque eu sei que aqueles que não têm isso é difícil. Mas a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo de Deus está aqui para nos ajudar. E a palavra do Senhor está aqui mostrando para a gente o que a gente precisa fazer. Olha como é que diz a palavra do Senhor lá em Provérbios 16:3. Entregue as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. Então, o que a gente precisa fazer? Senhor, está aqui o meu planejamento. Ou se não, Senhor, eu não consigo fazer um planejamento. Espírito Santo, eu sei que o Senhor pode me ajudar. Então, em nome de Jesus, me ajuda a fazer esse planejamento e colocar diante do Senhor. Está aqui, Senhor. O que eu preciso fazer? Espere a resposta do Senhor. Espere a resposta do Senhor. Espere, porque o Senhor vai te responder. Como a palavra do Senhor diz, Ele ouve e Ele nos responde. Nós precisamos considerar, gente, que a vontade de Deus e os seus princípios, eles têm que vir em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Então, por isso que a gente precisa estar em constante comunhão com o Senhor. Porque conforme a nossa intimidade com Deus, Deus vai abrindo os nossos olhos, né? E os nossos ouvidos para a sensibilidade. E Ele vai mostrando para a gente, através da oração, da palavra do Senhor, né? Em todas as formas, Ele vai mostrar para você. E a palavra do Senhor também fala que o Espírito Santo que está em nós, gente, ele tem muitas características boas. É o espírito de sabedoria, o espírito de conhecimento, de entendimento. E a palavra do Senhor diz, lá em Provérbios 10:4, que o que trabalha com a mão enganosa apobrece, mas a mão do diligente enriquece. Muitos de nós temos uma
crença de que rico não entra no reino dos céus. Mas, gente, a palavra do Senhor não diz isso. A palavra do Senhor, ela diz que a gente precisa planejar. E à medida que a gente planeja, a gente vai ter abundância. Por que você, então, não está saindo do lugar? É porque você não tem planejado, porque você não tem colocado diante do Senhor. Porque você não tem... Algo está errado. Você precisa perguntar, Senhor, o que está errado? Por que não está dando certo? Olha o que diz também em Provérbios 22, 29. Viste um homem diligente em sua obra? Perante reis será posto. Não será posto perante os dias, hoje de baixa sorte. É um homem diligente, gente. Um homem diligente, ele prospera. Um homem diligente, ele prospera. Cada hora, gente, ela tem o quê? 24 horas. 24 horas. São horas repetidas de oportunidades para o nosso tempo ser produtivo. Mas ainda assim, é fácil a gente desperdiçar esse tempo. Deixando um tempo escapar de nós assim, ó. Por uns segundos. Quantos de nós temos pegado o celular e tem perdido simplesmente o tempo? Porque a gente ali, quando a gente vê, já passou horas ali e você tá ali. Eu falo que eu aprendi e eu concordo que ele mal utilizado, isso é um instrumentinho do mal, gente. Porque ali você perde a sua hora, você perde seu tempo, você se enche de coisas, né? Muitas das vezes que não tem nada a ver com a nossa vida e não tem nada a ver com aquilo que Deus queria falar com você naquele dia. E você está se enchendo de coisas que não deveriam, perdendo o seu tempo. Olha o que ele fala aqui, ó. Rejeite a preguiça. Rejeite a preguiça. Porque, gente, o celular também ele vai te deixar preguiçoso. Rejeite isso em nome de Jesus. Fala pro Senhor, Senhor, eu tô ficando viciado no celular, mas me ajude, porque eu quero ouvir a sua voz do que o Senhor tem para mim. Porque a tua palavra diz que eu preciso ser um homem diligente, e o diligente prospera. E por que isso não tem acontecido? Eu não tenho conseguido. Então me mostre, me dê a clareza, a consciência, a coragem, a humildade para mudar. Em nome de Jesus. Gente, se você fica perto de pessoas também que são preguiçosas, que roubam o seu tempo, em nome de Jesus, saia desse ambiente. Em nome de Jesus, saia desse ambiente. Um ambiente que está terminando a sua força. Você precisa ter o conhecimento disso. E lá em Tiago 1,16 diz assim, ó, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. O Senhor, ele te deu o dom para você poder avançar. Não é para você ficar estagnado. O que você tem feito com o que Deus tem dado para você? Não fique aí reclamando o que você não tem. Agradeça com o que você tem e tenha a coragem e humildade de sair dessa mesmice, daquilo que você está paralisado, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Nós precisamos sair. Se você não tem conseguido assim, como eu tenho pedido ao Senhor, peça ao Senhor, em nome de Jesus. Faça jejum falando com o Senhor, Senhor, eu preciso ouvir, eu preciso ter um momento com o Senhor, onde eu possa ter a sensibilidade e eu não estou conseguindo. Então, vai no jejum, gente. No jejum, você vai ter a sensibilidade para ouvir o Senhor falar com você. Você vai conseguir romper com essa preguiça, com essa procrastinação. Não vai ser de uma hora para outra, mas Deus vai fazer gradativamente em sua vida. Ele vai te levar para um propósito. Olha o que diz, ó. Lá em Lucas 14, 28 e 30. Pois qual de vocês, querendo construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminá-la? Para que depois de ter posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem não comecem a zombar dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Mas por que, gente, isso pode acontecer? Porque você fez com pressa, sem planejamento, de qualquer forma. Ao invés de ouvir a voz do Senhor, você foi com a sua própria força. Ao invés de você buscar conhecimento, você ficou buscando, como eu falei,
olhando na internet coisas que não deveriam. O tempo que você está ali na internet é o tempo que você poderia estar fazendo um curso, se aperfeiçoando, buscando ao Senhor, em oração. Faça um propósito com o Senhor. Faça um propósito para você poder romper no nome de Jesus. E eu declaro na sua vida que você vai romper em nome de Jesus. Deus te abençoe.